E aí, gurizada, como é que vocês estão? Meu nome é Desirão e vocês estão no canal Projeto Modelismo. Então, galera, pra gente começar, um dos primeiros pontos a se pensar na maleta, né, pra gente colocar ela pra funcionar, vai ser os pontos de alimentação. Como eu tenho a ideia de fazer uso desse tipo de bateria pra colocar ela pra funcionar, isso aqui é uma bateria daquelas central de alarme ou de no break. Essa daqui eu retirei de um no break. Ela é 12 volts, 28 watts. Enfim, para mim colocar ela aqui dentro, eu quero colocar ela de certa forma que eu coloco ela aqui, deixo ela fixa e quando eu necessitar eu carrego ela. Só que para mim carregar, tá vendo algumas opções. Uma das opções vai ser usar uma fonte de computador. Aquelas fontes normais. Essa aqui mesmo eu tirei de um computador usado, inclusive esse cooler aqui tá fazendo um puta barulho. Tem que até arrumar isso. Só que, claro, eu não vou usar ela com toda essa caixa aqui, até porque olha o espaço que ela vai tomar, ela é alta pra caramba. Nem vai dar certo, então eu vou desmontar. Porém, para ela conseguir carregar esse tipo de bateria, que é 12 volts, com essa fonte da maneira que ela tá, eu não consigo, porque uma bateria carregada de 12 volts, ela costuma manter uma tensão por volta de 13,4 volts, 13,5. Essa é a tensão da bateria totalmente carregada de 12 volts. Então a gente vai ter que fazer uma alteração na saída de 12 volts dela para sair 13 volts, que aí sim ela consegue carregar aquela bateria, né? Então, bora pro vídeo. Para a gente fazer a alteração dessa fonte, a gente vai precisar, claro, de uma fonte e simplesmente dois diodos retificadores. Creio eu que você pode usar um 4001, 4007, série de outros diodos. No meu uso aqui, a gente vai precisar de dois diodos apenas e eu optei por usar um 4007. Esse aqui é muito baratinho, qualquer loja de eletrônica, qualquer interiorzinho, assim, tem uma loja de eletrônica, você vai conseguir achar esse diodo aqui, porque ele é um diodo muito comum. Enfim, você vai precisar de apenas dois para fazer o nosso teste aqui. Eu não fiz ainda, vou testar agora para ver se realmente funciona. Qual que é o papel de um diodo na eletrônica? Assim, o básico, né? Além de retificar a tensão, pelo fato de ser um diodo retificador, de modo geral, deixar a tensão sempre correr em apenas um sentido. Por exemplo, está vendo que o diodo tem essa listra aqui, né? Essa listra é a marcação de que a tensão só vai andar nesse sentido, não vai pegar voltando. Além da gente fazer essa alteração aqui, posteriormente a gente tem que usar um outro diodo para colocar na bateria, porque se eu não colocar um diodo, em vez de a tensão sair da fonte e chegar na bateria e carregá-la, vai acontecer o contrário. A tensão vai sair da bateria, vai chegar na fonte e vai alimentar a fonte. E eu não quero que isso aconteça. Para isso, além desses dois diodos que eu vou fazer essa alteração, vou colocar um diodo entre a fonte e a bateria. Vamos para a alteração aqui. Aqui a gente tem a fonte. Antes de fazer qualquer alteração, eu vou medir a tensão da maneira que ela está. Com a fonte ligada, acho que isso aqui já é de conhecimento de todos. O start dessas fontes ATX, além daquelas que, mesmo que tenha a chavinha aqui, essa daqui não tem, mas tem umas que também tem. Todas elas, para você iniciar a fonte, que é como se fosse o boot da placa-mãe, lá, aquele botão boot, é você fechar curto entre o fio verde e o preto. Então eu já vou fechar aqui para ela ligar. Você pode até ver que o cooler disparou. Os amarelos são 12 volts, o vermelho é 5, laranja, se não me engano, é 3,3, preto é ground, né? O azul eu não lembro, mas se não me engano é menos 12 volts. Então vocês conseguem ter 24 volts, 12 volts, 17 volts, 14, menos 13 volts, que é o que a gente precisa aqui. Então se eu vim aqui agora e medir o amarelo, que é os 12 volts, olha lá, vai dar 12 volts cravado. Só que com 12 volts a gente não consegue carregar a bateria. Porque até se eu ligar lá para carregar a bateria, a tensão que está chegando nela tem que ser maior do que aquela já está lá.
Então, 12 volts, a gente precisa transformar isso para 13. Então vamos à operação. Na internet você vai conseguir encontrar vários tipos de alterações para você conseguir chegar em 13 volts. Você pode alterar aqui nessa central. Essa central aqui ela comanda toda a fonte. Então aqui chega uma tensão referencial. Com essa referência de tensão que chega aqui, é uma tensão mais baixa, ela manda um comando aqui para o tráfego, todo o circuito aqui de alimentação, e varia a tensão. Então, de acordo com o referencial de tensão que chega nesse CI aqui, ele controla a saída aqui. Então, tem um pessoal que prefere fazer algumas alterações nesses dois resistores aqui, ou desse jeito que eu vou mostrar, que é mais fácil. Tá, qual alteração que a gente tem que fazer? Para a gente achar a alteração que a gente precisa, a gente vai fazer uma alteração no circuito de 5 volts. Ó, nesse caso aqui, o 5 volts é o vermelho, 3.3 o laranja, o preto o GND, né? E o amarelo 12 volts e o azul, tá vendo? Menos 12 volts. Ah, tem uma tabelinha lá de todas as possibilidades que você tem, todas as tensões que você consegue extrair com essas combinações aqui. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os 5 volts, vai achar a trilha dele, ou seja, essa daqui, vai seguir, tá vendo aqui, ó? A trilha vem nesse polo aqui. Você vê nesse polo, cada fonte é de um jeito, né? É como se fosse uma bobina aqui, como se fosse um filtro. Ela tá ligada direto nos 5 volts. Você vai tirar essa perninha aqui, dissoldar ela daqui. No caso, na minha fonte aqui, é só uma perninha, mas a grande maioria são 2 perninhas. Mas não tem problema, se for uma, se for 2, o que você vai fazer? Você vai dissoldar aqui e vai pegar esses 2 diodos aqui que a gente separou e vai ligar eles em paralelos invertidos. Como é que vai ser isso? Vai pegar um diodo, colocar a listra dele para um lado, pegar o outro diodo, colocar a listra dele para o lado contrário. Você fazendo isso, você fecha o curtinho aqui, maneira que você achar melhor aqui. Dá uma roladinha aqui, depois, claro, eu vou soldar isso aqui. Você vai colocar eles assim, ó, eles em paralelo, um ao contrário do outro. Depois que você fizer isso, soldar aqui, tá bonitinho, que eu vou fazer daqui um pouco. Você vai soldar essa perninha dessa bobina. Você vai erguer ela, soldar um lado nessa bobina e o outro continuando na trilha. E essa alteração afeta o circuito de modo que a saída de 12 volts vai subir por assim, em média 1 volt e um quebradinho, 1 volt,2. Beleza. Vou pegar o multímetro e colocar a escala de voltagem, multímetro, medir aqui, ó. Vendo, ó, os 13 volts com alteração. Aqui também vai ter os 13 volts. A bateria, ela está com 12.7. Ele tinha carregado já. Vou fazer o seguinte. Vamos mudar aqui o multímetro para a ponteira positiva para medição de amperagem. Vamos colocar na escala de amperagem. Então eu vou colocar 10 amperes, creio eu que seja, né? Vamos ver aqui agora. É uma curiosidade que eu tenho aqui ainda. Então, como é que a gente faz isso? Colocou aqui essas configurações, vem aqui, coloca a ponta positiva na fonte de energia e a negativa do multímetro você coloca na positiva, ou seja, você vai estar fechando, você vai colocar o multímetro assim, em série com o positivo da alimentação do circuito, no caso a fonte que está alimentando a bateria. Vamos ligar aqui.
Ligou. E agora vamos colocar ela aqui e vamos ver quantos amperes vai dar. 0,2 amperes. Isso está muito baixo. Tá muito baixo, tá 20 miliamperes. Isso aqui, ó, não consegue carregar a bateria da maneira que a gente precisa, entendeu? Tá, o que a gente pode fazer para melhorar isso daqui? A gente vai ter que fazer o seguinte. Na saída aqui, a gente vai ter que colocar uma carga que faz com que essa tensão aumente. Como que a gente faz isso? A gente precisa de um resistor de 15 ohms, uma wattagem que você conseguir, no caso 3 watts, e ligar aqui. Você tem que ligar da maneira aqui. O que você vai fazer? Você vai ligar nos 5 volts com terra. Você fazendo isso, você vai conseguir dar uma carga maior aqui para a sua bateria. Só que o que acontece? Quando você for colocar esse resistor no circuito, você tem que colocar ele de forma que não fique perto de fios ou algum componente que vai comprometer, porque ele vai esquentar um pouquinho. Seguinte, revisando as minhas sucatas ali, de fontes, TX também, no circuito dela aqui, na grande maioria, sempre tem um resistor grandão assim, ó. Esse resistor grandão, ele costuma ser de 15 ohms e 3 watts, que é o caso desse, que por sorte eu achei. O que eu tenho que fazer? Tenho que ligar uma ponta no terra, no negativo, qualquer terra da placa aqui, e no 5 volts. Tá? Eu optei por usar terra desse capacitor que não está sendo usado. Vou colocar ele aqui e uma perninha aqui por 3. Para isso eu vou arrancar esse fiozinho aqui para dar uma vaga para colocar o resistor. Então bora lá. Tirar ele um pouquinho de perto, deixar mais ou menos 102 aqui. Eu vou ligar. Vou colocar aqui dentro. Ligou. Vamos ver quantos volts está dando aqui. Depois dessa alteração. Ó. Chegou até subir um pouquinho, ó, tava dando 3.4, agora tá dando 3.6. E vamos ver quantos miliamperes aqui vai estar. A bateria vai puxando agora. Cala, viu? Vamos lá. Ó. Melhorou consideravelmente, tava dando 20 miliamperes. Agora já tá dando 120 miliamperes. Então, tava dando 13.6 sem ligar na bateria. Quando liga, ela caiu para 3.7 carregando. 12.8, 12.81, 32, 33, 34. Tá carregando a bateria. Então, uma quantidade legal. Satisfatório. Muito satisfatório. Tranquilo. É isso aí. A fonte tá pronta pra gente colocar na maleta. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.